és rei sobre nós, Senhor.
Jesus. Amém. Amém. Deus é o único digno de honra e glória. Ele é o Rei dos nossos corações, Ele é o Rei dessa igreja, Ele é o Rei dessa nação. E é diante dEle que nós nos colocamos. Amém? Boa noite. Deus te abençoe. Graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre nós. Quero ler com você capítulo 28 de Gênesis, do verso 10 ao verso 17. O texto bíblico diz assim: Partiu Jacó de Bersebe e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu sou contigo, ou estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, ou do seu sono, melhor dizendo, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Meus irmãos, como esse texto é importante para nós, ao nos levar a duas verdades com as quais nós devemos começar o nosso culto de hoje. A primeira delas é a verdade da aliança. Quando Deus está diante de Jacó, ele se apresenta como o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque, o Deus que havia feito promessas, e no verso 14 renova as suas promessas, no verso 14 e no verso 15, acrescentando as palavras que foram ditas a Abraão, a sua presença. O verso 15 diz: E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. O culto, meus irmãos, é o lugar daqueles que se colocam em aliança com Deus e buscam debaixo desse relacionamento da aliança esta presença santa que nos protege, que nos anima, que nos alegra e que nos abençoa enquanto nós buscamos a fidelidade a essa aliança que Deus nos propõe. Em segundo lugar, o texto também nos chama a atenção para a realidade da presença de Deus. Despertado do sono, Jacó diz: esse lugar é temível, porque nesse lugar Deus fez a sua casa, e em fazendo a sua casa, Ele fez desse lugar a porta dos céus. Brasília é a casa do novo presidente que, se eleito agora ou daqui a um mês, governará por mais 4 anos nosso país, eleito ou reeleito. Mas este lugar é a casa de Deus. Me entende? Brasília não é temível quanto a igreja é temível, porque o Deus que aqui se manifesta, o Deus que aqui está, o Deus presente aqui, que fez em nossos corações a sua casa, e que enquanto nós o cultuamos, se revela a nós com graça a partir da sua palavra, é o Deus temível diante do qual nós nos colocamos. E é claro que nós nos colocamos preocupados com o que vai acontecer com o nosso país. Eu sei disso, eu preciso te dizer: acalma o seu coração, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que estará em Brasília daqui a alguns meses. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Este lugar se faz temível porque Deus está neste lugar. E é diante da presença de Deus que nós aquietamos os nossos corações, esquecemos o que está daquela porta para fora, para cultuarmos o verdadeiro Deus dessa nação.
o Senhor das nossas vidas, aquele que guarda as nossas famílias, aquele que protege a sua igreja, aquele que abençoa com a sua presença cada um de nós. Esse lugar é temível. Eu quero te convidar a cultuar o nosso Deus, porque Ele está aqui. A despeito do que acontece lá fora, desliga o seu coração e a sua cabeça do que está acontecendo lá fora agora, meu irmão, em nome de Jesus. Volta o seu coração para a presença de Deus nesse momento, porque Ele está aqui conosco, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, nós vamos cantar 1000 vezes, 1000 louvores, rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Nosso irmão, missionário Brian, ele vai orar a Deus adorando em nosso nome. Amém. Amém. Você, por favor, pode sentar. Nós vamos ler capítulo 12 do profeta Oséias,
agora nos preparando para o momento de confissão de pecados. Em Profeta Oséias, capítulo número 12, eu te convido a ler comigo de maneira alternada esse texto. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste todo dia, multiplica mentiras e destruição e faz aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Os irmãos? O Senhor também com Judá tem contenda, castigará Jacó segundo o seu proceder, segundo as suas obras o recompensará. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe pediu mercê. Em Betel achou a Deus, e ali falou Deus conosco. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Efraim, mercador, tem nas mãos balança enganosa e ama a opressão. Mas diz: Contudo me tenho enriquecido e adquirido grandes bens. Em todos esses meus esforços não acharão em mim iniquidade alguma, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito. Eu ainda te farei habitar em tendas como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Se há em Gileade transgressão, pura vaidade são eles. Se em Gilgal sacrificam bois, os seus altares são como montões de pedra nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria, e Israel serviu por uma mulher, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Efraim, muito amargante, provocou a ira. Portanto, o Senhor deixará ficar sobre ele o sangue por ele derramado, e fará cair sobre ele o seu opróbrio. Esse não é um texto gostoso de ler, porque ele nos mostra uma realidade, em primeiro lugar, como que em um espelho da vida do povo de Deus, em seus tropeços durante a história. E a despeito do texto narrar as ações e o caráter do Deus Salvador, justo, juiz, redentor do povo de Israel, aquele que se revela através dos seus profetas e os liberta de toda a prisão do pecado e da consequência do pecado, ele também fala de um povo obstinado em pecar, de um povo que insiste em se afastar da presença de Deus, de um povo que insiste em se rebelar contra a vontade de Deus diante das ações poderosas e amorosas desse Deus. Esses somos nós, meus irmãos. E a despeito dos nomes aqui citados, fazendo referência ao povo de Deus, o povo de Israel, ou a parte dele, não serem os nossos nomes, hoje, como a igreja do Senhor, muitas vezes nós nos encontramos como este povo. Um povo que está obstinado nos seus pecados, um povo que se vê preso nos seus pecados, um povo que, a despeito da ação de Deus, continua a pecar e continua a produzir injustiça com as suas obras. Um povo que, a despeito da aliança que tem com Deus, não honra essa aliança e se desvia dos caminhos que Deus propôs. Muitas vezes esses somos nós. Um povo que coloca a sua confiança em governadores que passarão. E que não luta pela pregação do Evangelho como luta pela eleição de um desses. Um povo que se omite quando deveria falar. Um povo que tem vergonha do Evangelho e não o prega. Um povo, que produz obras que estão distantes da vida de santificação que Deus nos propõe a percorrer.
Mas a despeito disso, eu insisto, a despeito de toda essa realidade, quem nós somos agora, o texto passa a ser um pouco mais gostoso de ser lido, porque ele nos apresenta a realidade de um Deus que insiste na história de um povo pecador. Ele fala, por exemplo, no verso 3 e 4, de Jacó, o enganador, que desde o ventre pegou no calcanhar do seu irmão, mas na sua idade vigorosa, ou na sua maturidade, melhor dizendo, luta com Deus. Alguém que luta com o anjo e prevalece. Alguém que chora a Deus e lhe pede a bênção e recebe. Percebam, nasceu Jacó, o enganador. Lutou com Deus e virou Israel, o pai do povo de Deus. Ele também fala, a despeito de toda a realidade de Efraim, de um Senhor, o Deus dos exércitos. E ele diz, o Senhor é o seu nome, Javé, o grande eu sou. Aquele que é, que era e que há de vir, que não muda. A despeito de todas as mudanças do povo, a despeito de todos os pecados do povo. Um Deus que não muda na sua eleição. Ele escolheu o seu povo e ele permanece escolhendo o seu povo, a despeito de suas decepções. Ou dos seus pecados, melhor dizendo. Um Deus que não muda no seu amor, e não importa o quanto o povo peque, Deus continua amando e enviando profetas. O texto diz, enviando aqueles que vão libertar o povo, mas que também vão exortar o povo, aqueles que vão ser instrumentos de Deus para a purificação do povo. Um Deus que faz a sua justiça, sem deixar de amar o seu povo e de dar ao seu povo uma nova chance para um recomeço. E quando nós agora nos preparamos para sentarmos à mesa do Senhor, à mesa de Jesus Cristo, o Deus presente entre nós, nós estamos diante dessas duas mesmíssimas realidades. A primeira, a realidade da nossa vida, que nos mostra o quanto nós somos infiéis à aliança que Deus tem conosco. O quanto nós tropeçamos, o quanto nós falhamos, o quanto nós erramos em buscar a nossa própria vontade, quando deveríamos estar buscando a vontade de Deus. Mas a segunda, a realidade de um Deus que continua a nos convidar, em Cristo Jesus, para sentarmos à sua mesa. E tendo sido perdoados por Cristo Jesus, tendo sido lavados pelo sangue do Cordeiro, desejando experimentar a transformação do Espírito Santo e receber em nós o fruto do Espírito de maneira palpável e clara, nós somos convidados agora a sentar à mesa do Senhor, para celebrarmos não os nossos pecados, mas o fato de que eles todos foram perdoados em Cristo Jesus, para celebrarmos não a nossa obstinação, mas para celebrarmos o quebrantamento que o Espírito de Deus produz em nosso coração, apesar da nossa obstinação. Para celebrarmos o fato de que Deus continua a nos chamar para a sua mesa, nos perdoar e nos receber com um abraço paterno. E com a transformação que nós tanto precisamos. A mesa de Cristo é o lugar da graça de Deus. A mesa de Cristo é o lugar da graça de Deus que nos transforma depois de nos perdoar. E nesse momento eu quero te convidar a colocar a sua vida diante de Deus. E enquanto nós cantamos o hino de número 72, eu quero te convidar a confessar os seus pecados a Deus, dizendo, eu sou Efraim. Eu sou o Jacó, o enganador. Eu sou esse que peca, mas que, em reconhecendo seus pecados, quer se sentar à mesa e ser transformado pelo Cristo, que na mesa se senta comigo. Coloque-se diante de Deus, consagre a sua vida a Deus. E enquanto nós cantamos o hino, na sua última estrofe, os presbíteros podem se dirigir à mesa, porque nós estamos também nos preparando para a ceia do Senhor. Pois em mim
Jesus, e santifica este pobre pecador. Dá-me a graça de sentir-me amparado em teu amor. O teu sangue precioso derramado sobre a cruz me redime do pecado de uma vez, ó meu Jesus. Vem, Senhor, purifica-me, teu perdão receberei. Eu bem sei que para sempre ao teu lado reinarei. Amém. Grande Deus, nós, nesse momento, somos agradecidos a Ti por ter nos dado essa oportunidade de estar aqui, ó Deus, para prestar um culto a Ti nessa noite, ó Deus. Mas também, ó Deus, nesse momento, estamos aqui diante da Tua mesa, ó Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Estamos limitados, Deus, e carecemos muito de Ti, ó Deus. E por isso que nós Te pedimos, nesse momento, Tu esteja perdoando nossos pecados, as nossas falhas. Em nome do Teu Filho Jesus, é que eu Te peço e Te agradeço. Amém, ó Deus. Amém. Irmãos, algumas orientações importantes a respeito da ceia do Senhor. A primeira delas eu sempre faço, então vou começar por ela. Essa não é a mesa da igreja presbiteriana, ela é a mesa do Senhor Jesus. Todos os filhos de Deus adotados em Cristo, que já professaram sua fé e são membros de alguma igreja evangélica, estão aptos a participar desse momento, desde que estejam em paz com a igreja de onde vieram. Tá bom? A segunda questão importante, nós preferimos deixar os nossos filhos que ainda não professaram sua fé apenas assistindo o processo, ou assistindo esse momento, porque entendemos que é importante que eles, por si mesmos, professem essa fé e participem dessa maneira deste momento que é tão especial. Então, eu sei que as nossas crianças, elas vão insistir, elas vão querer, e elas vão pedir, e vão continuar pedindo, mas é nosso papel zelar para que elas cresçam com o entendimento de que este não é um momento qualquer. Ainda que estes elementos não sejam sagrados e que o pão continue sendo pão, o suco da uva continue sendo suco da uva, esse é um momento importante para a vida da igreja. E nós precisamos zelar nesse sentido. A última questão. Os presbíteros vão servir a ceia. Enquanto eles servem a ceia, nós vamos cantar mais um hino. Então, nós não vamos parar o hino no meio para que eu faça a pergunta. Então, vou orientá-los desde já. Eles vão servir e estarão lá atrás. Se você for omitido na distribuição dos elementos, enquanto eles estão voltando, você dá um sinal com a mão e eles vão poder te servir. E assim todos vão poder participar da ceia do Senhor, tá bom? Então não vou fazer esse aviso no meio da música, nós continuamos cantando, e se você perceber que eles estão voltando e você não recebeu os elementos, por favor, dê um sinal e eles vão até você, tá bom? Que Deus abençoe você. Nós vamos cantar, enquanto cantamos, os presbíteros distribuirão os elementos da ceia. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos, por Jesus tem o Deus conosco.
chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador. Há quem mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Glória a Deus. Como é bom podermos juntos nos reunir à presença de Cristo, para lembrarmos daquilo que Ele fez por nós. Amém? Então vamos à ceia. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Tomai dele todos e comam em memória de mim. E é isso que nós vamos fazer. E de maneira semelhante, após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado por vós para perdão de pecados. Tomai dele todos e bebam, em memória de mim. Todas as vezes que nós comemos do pão, tomamos do cálice, nós anunciamos a morte de Cristo até que Ele venha. Amém? Vamos orar? Coloque-se em pé. Senhor, essa é a nossa verdadeira esperança. Cristo é o nosso verdadeiro Rei. E é nessa salvação que nós nos alegramos. É dessa mesa que nós queremos participar. É neste lugar, a casa do Senhor, a presença do Senhor, onde nós queremos ficar para sermos abençoados por Ti, pelo Teu Evangelho, pela graça, pelo perdão, pela misericórdia, pela transformação que o Senhor promove nas nossas vidas, através do anúncio do Cristo vivo entre nós. E nós Te bendizemos, Pai. Nós Te louvamos, porque não importa ou não há nenhum outro nome na terra, nos céus ou debaixo da terra, pelo qual importa que o homem seja salvo, que não o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, a presença de quem nós estamos. Nos abençoe, Pai. Nos abençoe. E nos dê da sua presença, em nome de Jesus. Amém. E amém. Nós vamos louvar a Deus. Os presbíteros podem voltar aos seus lugares. E mesmo em pé, ou continuando em pé, nós vamos louvar a Deus. Lembre-se que, durante essa primeira canção, você pode consagrar seus dízimos e ofertas. E que, como hoje é o primeiro domingo do mês, o domingo missionário, nós consagramos todas as ofertas que caem no gasofilácio à obra missionária. Então, que Deus te abençoe, fique à vontade, em nome de Jesus.
muita alegria exaltemos o nosso Rei Salvador. Quero estar ao pé da cruz e tão rica fonte corre franca salutar de Sião no monte. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. A tremer ao pé da cruz, graça, amor achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Desta cruz desejo aqui sempre recordar-me, dela sombra, Salvador, queiras abrigar-me. Nós nos gloriamos e nos exaltamos na cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos comprou com seu precioso sangue. Oh, na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Vou na graça me gloriar, sempre na cruz eu esperarei, firme até o dia chegar, quando afinal te encontrarei. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Sim, na cruz, sempre me glorio e por fim descansarei, salvo além do rio. Junto à cruz ardendo em fé, sem temor vigio, firme até a pátria ver, santa além do rio.
promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Nós estamos firmes nas promessas do nosso Senhor Jesus, aquele que é o nosso Salvador maravilhoso, aquele que está conosco a todo tempo, aquele que é o nosso Consolador, Conselheiro, o Deus que nos vem abraçar. Essa graça que sara, só tu nos pode dar. Oh, só tu nos pode dar. Oh, só tu nos pode dar. Como é bom, Senhor, poder adorar e louvar o teu santo nome.
como é bom receber da sua graça sobre as nossas vidas. Nós que somos pecadores e miseráveis, estamos diante de Ti humilhados, reconhecendo a nossa pequenez, diante de um Deus tão grande e tão maravilhoso, que reina sobre nós e sobre todo o universo. Que o Senhor receba cada canção entoada nesta noite, porque foi para o Teu louvor e honra e glória do Teu santo nome, Senhor. E que o Senhor continue falando conosco através da Tua santa palavra e tratando dos nossos corações e das nossas mentes. Nós oramos em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Rei, Senhor e Salvador. Amém. 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 Você pode se sentar, por favor? Eu quero convidar as crianças aqui à frente. E eu quero convidar a Camila para vir também para orar com as crianças. Ou não, né? E já tem mais duas no forninho. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, muito obrigada por nos trazer mais uma vez à Tua casa, Pai. Muito obrigada, Deus, por essas crianças. Obrigada, Senhor, porque elas são resposta de oração, ó Deus. Que o Senhor fale ao coraçãozinho delas, ó Deus, e que elas aprendam em uma linguagem, ó Deus, que o Senhor quer falar com elas, ó Pai. Abençoa o professor, a professora, que eles falem com sabedoria, ó Deus. Abençoa essas crianças e o culto também. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. É uma bênção ter essas crianças aqui. E a gente tem, desde que o Brian chegou, trabalhado bastante para, em breve, poder servi-las ainda melhor. Orem por isso. Aguardem novidades. A gente está feliz em poder receber as crianças todas e, desde já, ensiná-las a respeito do amor do nosso Deus. Quero ler com você Gênesis capítulo 32, do verso 22 ao verso 32. Então, Gênesis 32, do verso 22 ao verso 32. Nós lemos esse texto, oramos e buscamos o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Nós estamos falando de Jacó, tá bom? Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este homem que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-lhe a junta da coxa, ou a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Então Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó a dizer: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que te perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, e ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Até aqui. Vamos orar. Senhor, fala conosco, essa é a nossa oração. Nós precisamos
muito da sua palavra, da sua presença, da sua vontade sobre as nossas vidas. Queremos ser transformados por essa vontade. Queremos ser levados, Deus, a uma vida plena e perfeita, eterna e poderosa, no nome de Cristo Jesus, e só Ele pode fazer isso conosco. Queremos, Deus, que Teu Espírito Santo nos conduza, enquanto nessa noite nós nos deparamos e nos encontramos diante desse texto bíblico. Fala conosco, Deus, leva-nos a esse olhar para dentro de nós, e também esse olhar, Deus, para o Deus que conhece tudo o que há dentro de nós. Em nome de Jesus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, porque o Senhor é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Quando eu saí de férias, há 2 semanas atrás, a gente estava falando um pouco sobre essa necessidade de, para construirmos a nossa visão, olharmos para dentro de nós, para de fato encontrarmos alguns equívocos que nos levam a nos envolver com a igreja, aparentemente da maneira correta, mas pelos motivos errados. E aí nós falamos a respeito daquela ideia de usarmos Deus para fugir de Deus, de dizermos, está tudo bem, Deus está abençoando, mesmo quando o nosso coração não consegue enxergar essas verdades, e diante das lutas, não, mas Deus vai cuidar de todas as coisas, mesmo quando nós estamos tristes, e até mesmo duvidando de que as coisas estão correndo como Deus as planejou. E aqui eu não estou ensinando que Deus não planejou todas as coisas. Eu só estou dizendo que às vezes a gente se sente como se Ele não tivesse planejado. Mas a gente não tem coragem de olhar para dentro de nós e admitir isso. Por quê? Porque a gente usa a religiosidade ou a ideia de Deus para fugir de Deus. E a gente racionaliza todas as coisas. E a nossa incredulidade nos leva para longe da vontade de Deus para as nossas vidas. Eu também disse a respeito da maneira como nós podemos estar aqui com toda boa vontade, construindo uma igreja que não reflete a imagem de Cristo, mas reflete a minha própria imagem. Eu lembro daquele último sermão que foi duro, mas foi importante, a respeito do narcisismo que há no nosso meio. E aí, quando nós olhamos para a igreja e queremos encontrar na igreja um reflexo de quem nós somos, da maneira como nós nos vestimos, como nós nos comportamos, como nós votamos, como nós fazemos acontecer, muitas vezes nós não estamos buscando a vontade de Deus para a vida da igreja. Porque nós não estamos aqui para buscar aquilo que nós queremos, mas nós estamos aqui para buscar o melhor entendimento da palavra de Deus a respeito daquilo que Ele quer para as nossas vidas. E hoje eu queria que a gente parasse um pouco para pensar, não nesse aspecto comunitário, mas em um aspecto particular que afeta o comunitário. Que é o fato de que quando nós olhamos para dentro de nós não enxergamos apenas incredulidades e racionalizações, nós não enxergamos apenas vai com Deus e não peques mais. Nós não enxergamos apenas pecou de novo. Nós não enxergamos apenas aquela nossa vontade de ter na igreja um reflexo de quem eu sou, mas muitas vezes a gente enxerga a nossa história como algo que é superlativo e maiúsculo. Vou explicar. Muitas vezes a gente chega aqui para a igreja porque a nossa história, ela encontrou dentro da igreja algumas coisas que eram de fato necessárias. Então eu precisava de paz, eu encontrei a paz que eu procurava. E a minha relação com a igreja e com Deus parou por aqui. Continuo frequentando a igreja, por quê? Porque encontrei a paz que eu procurava. Mas existem outras coisas da minha história que não são transformadas pela palavra de Deus. Por quê? Porque não importa a grande história, a história que Deus está escrevendo através do seu povo. Importa a minha história. E importa que dentro da minha história eu me encontrei com Jesus e Jesus me deu a paz. Eu me encontrei com Jesus e Jesus me deu a cura. Eu me encontrei com Jesus e Jesus me deu a prosperidade. Eu me encontrei com Jesus e Jesus me deu aquilo que dentro da minha história eu precisava. E de alguma maneira a nossa história ela se torna superlativa. E quando a gente vai cuidar de alguém, a gente não cuida de alguém baseado na grande história. A gente gosta de um testemunho. Qual que é a grande história antes que a gente caminhe, só para a gente estabelecer? A grande história é a história do Evangelho.
É a história da salvação. É a história que Deus está escrevendo desde o Gênesis 1. E vai terminar de escrever quando do novo céus e da nova terra, ou melhor, dos céus, descer a nova Jerusalém. Então, eu não aconselho as pessoas que chegam até mim, voltando ao meu raciocínio, baseado nessa grande história, no Evangelho. Eu aconselho essas pessoas baseado no quê? No que Deus fez na minha história. Eu não percebo, eu acho que eu estou fazendo bem. Mas a minha história, ela se torna, de alguma maneira, a única regra de prática. E é uma brincadeira, tá bom? Porque me parece que no meu caminhar essa história se torna superlativa, grandiosa. Ao mesmo tempo em que olhar para a minha história dessa maneira, e agora eu quero ser um pouco mais específico, olhar para os meus traumas dessa maneira, olhar para as minhas dificuldades dessa maneira, tendo-as como aquilo que é de mais importante na minha vida, me impede de ser transformado por Deus. Sabe por quê? Porque daí o pastor vem, me chama para o gabinete, e ele vai lá conversar sobre um pecado que eu carrego, e aí ele, ao invés de dizer assim, pastor, o senhor está certo, não porque eu tenho que estar certo o tempo todo, mas eu estou dizendo que nesse caso específico, ao invés da gente dizer assim, não, pastor, o senhor está certo, eu de fato preciso abandonar esse meu pecado, eu preciso de ajuda porque eu não consigo sozinho, a gente diz, pastor, mas é porque o senhor não sabe o que eu passei. E quando a gente diz assim, e eu não estou dizendo que o que você passou não é importante, tá bom? Mas eu só estou dizendo que o que você passou não é maior do que o poder de Deus pode fazer a respeito daquilo que você passou. Se você quiser dar glória a Deus, você dá. Mas tudo bem. E eu também não estou dizendo que o que você passou não é importante, mas eu só estou dizendo que o que você passou não é mais importante do que aquilo que Deus está fazendo através do que você passou. E que nessa mania que a gente tem de considerar apenas a nossa história como a mais importante de todos e o nosso umbigo como o centro do universo, a gente desconsidera a possibilidade de Deus ter permitido que as coisas acontecessem conosco, para que de alguma maneira a gente se assemelhasse a Jesus um pouco mais. Porque não importa a história de Jesus, importa a minha história. E de novo, não estou tratando hoje deste ponto a partir daquela perspectiva que tratei na última semana em que preguei, falando a respeito do narcisismo. Não estou dizendo que é narcisismo neste momento. Estou dizendo que às vezes nossos traumas nos parecem maiores do que de fato são. Maiores que o poder de Deus, maiores que a história que Deus está escrevendo. Estou dizendo que muitas vezes eles nos limitam a uma transformação que Deus deseja para nós, a uma vida de santificação profunda. Eles nos limitam. E nos limitam de uma tal maneira que a gente vive dentro da igreja, carregando pecados de estimação, ídolos de estimação, sem a esperança de sermos transformados, porque a nossa história, que é mais importante e maior do que a graça de Deus, do que a história que a graça de Deus está escrevendo, do que o poder de Deus que transforma as histórias, nos impedem de experimentar. Quando eu olho para esse texto, eu vejo alguma coisa parecida com isso. Quem é Jacó? Já falou um pouco sobre ele na liturgia, né? Acho que a liturgia foi inteira sobre Jacó, de alguma maneira. Jacó é aquele que nasce com o seu futuro definido no seu nome. Ele é o usurpador, o enganador. A palavra Jacó, literalmente, é aquele que pega pelo calcanhar, fazendo menção ao seu nascimento, mas que depois, na história do povo de Deus, na história do judaísmo, foi ganhando novos sentidos, e Jacó, então, agora é o enganador, aquele que engana. E é exatamente isso que Jacó faz desde o ventre. É por isso que Oséias, lá no capítulo 12, que nós lemos, vai dizer, olha, Jacó enganou seu irmão, agarrou-o pelo calcanhar e depois encontrou-se com Deus, fazendo referência, em primeiro lugar, a essa história de Jacó. Jacó é aquele que, de fato, faz jus ao seu nome e que cresce enganando e que cresce sendo o manipulador que é. E participando com sua mãe de certas manipulações. É assim. Jacó podia dizer, mas pastor, eu aprendi foi com a minha mãe.
Eu sei que eu não fiz certo lá com meu pai e com Esaú. Eu já chego nessa história, mas quem me mandou fazer tudo aquilo foi minha mãe. O senhor não sabe como era lá em casa, pastor. Eu amava tanto a minha mãe, eu não consegui dizer não para ela. E aí aconteceu assim, tá vendo? E é claro que agora eu estou viajando na maionese, você pode brigar comigo por essa parte, mas voltando para o texto, Jacó foi aquele que enganou o seu irmão e comprou a primogenitura do seu irmão, o direito pela primogenitura, com um prato de lentilhas. Ele literalmente esperou o irmão chegar do campo. Ele abriu a tampa da panela quando o irmão chegou, ele fez aquele negócio pro arzinho cheiroso subir no nariz do irmão, sabendo que ele estava com fome. E quando o irmão falou, você quer? Te dou. Mas em troca eu quero o direito de primogenitura. Jacó foi aquele que, sob a orientação de sua mãe, diante de um pedido de Isaac, para que Rebeca de fato chamasse Esaú para abençoá-lo, para que ele então recebesse a bênção do primogênito, a bênção aquela bênção que estava sobre Isaac, depois de estar sobre Abraão, aquela bênção que Deus deu a eles. Então, naquele momento em que Isaac já estava para morrer, e que agora ele chama Rebeca, pedindo para que ela chame por sua vez Esaú, para que ele venha até a sua presença e seja abençoado, Rebeca chama Jacó. E os dois em conchavo se unem para enganar Isaac. E Jacó é aquele que, ao invés de dizer, não, mãe, mas a vontade de Deus é que o primogênito seja abençoado, é aquele que diz, então, bora lá. E aí eles matam um cordeiro. E Jacó faz com a pele do cordeiro, uma roupa para ele, uma roupa que vai fazer com que ele se pareça com o seu irmão, que é peludo, uma vez que ele não tem pelo. E é interessante, essa parte é importante, eu vou retomar ela lá na frente, porque quando Jacó se coloca diante de Isaac, o que Isaac pergunta para ele? Quem é? Você, qual é o seu nome? E Jacó responde, eu sou Esaú. Jacó é tanto enganador que, se a gente passa um pouco desse episódio, agora a gente vê a reação de Esaú, a história de Jacó, no capítulo 27, versículo 36 do livro de Gênesis, a gente vê Esaú dizendo assim, olha, não é com razão que ele se chama Jacó. Sem razão, né? Que ele se chama Jacó. Pois já 2 vezes me enganou, tirou meu direito da primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Jacó e a história de Jacó é uma história marcada pelo seu nome do começo ao fim. É importante a gente parar aqui e pensar quantas vezes os nossos nomes não mudaram, né, no decorrer da nossa vida. E quantas vezes a gente deixou de se chamar, no meu caso, João, e eu passei a me chamar coitado. Aquele que é digno de dó, pelo menos para si mesmo. Quantas vezes eu deixei de me chamar João e passei a me chamar Amargo. Lembra da história de Ruth, perdão? Noemi, que passou a se chamar Mara. Porque estava amargurada por tudo aquilo que havia acontecido na sua vida. Sua história falava mais alto do que a história da redenção. Deus estava escrevendo no decorrer dos tempos. Quantas vezes eu não deixei de me chamar João e passei a me chamar Tomé, porque não cria naquilo que Deus estava fazendo em mim e através de mim. Meus irmãos, quantas vezes nós, na nossa história, entendo a brincadeira aqui, nós não mudamos de nome, porque naquele momento, porque a nossa história fala mais alto do que a história que Deus está escrevendo na nossa vida, nós deixamos de crer na soberania de Deus. Nós deixamos de entender o que Ele está fazendo, então deixamos de confiar naquilo que Ele está fazendo. Nós somos Pedro impulsivo. Nós somos Judas, os que traem. Nós somos Paulo, os que perseguem. Nós somos aqueles que se fazem de vítima. Nós somos aqueles que enganam. Nós somos aqueles que não perdoam. Nós somos aqueles que, na nossa história, de uma maneira ou de outra, se valem de tudo o que nos aconteceu, ou de tudo o que pode nos acontecer, para que então sejamos os protagonistas daquilo que está sendo escrito. Essa é a ideia. Jacó sempre quis o protagonismo, ele sempre quis as primeiras páginas, ele sempre quis o primeiro lugar. E foi assim que ele chegou até Labão.
que agora saindo da casa do seu pai, para encontrar uma esposa de acordo com seu pai nas terras de Rebeca, ou da família de Rebeca. Ele chega até Labão, como Jacó, o enganador, que ironicamente passa a ser enganado, não é assim? Interessante, antes de chegarmos a Labão, que no caminho, enquanto Jacó se dirige à terra do seu tio Labão, acontece aquele episódio que nós lemos no começo do culto, capítulo 28, quando, parando para descansar, o sol posto, Jacó puxa uma pedra, faz dela seu travesseiro, e naquele momento Jacó tem uma visão maravilhosa, uma escada descendo dos céus, anjos descendo e subindo. Ele chama aquele lugar de Betel, que significa a casa de Deus, um lugar de luz, um lugar onde Deus, a despeito da história de Jacó, do seu pecado, a despeito de tudo aquilo que havia acontecido até então, perceba, Jacó engana Esaú pelo seu direito de primogenitura, Jacó engana Isaac pela bênção de seu pai, Jacó engana, agora ele está indo quase que fugido para a casa do seu tio Labão, e no meio do caminho ele se encontra com Deus, e Deus faz o que com ele, meus irmãos? Deus o abençoa. Porque nesse primeiro momento a história de Jacó se encontra com a história de Deus. E o que Jacó estava escrevendo com as suas próprias mãos enganadoras se encontra com a história que Deus estava escrevendo com as suas mãos graciosas. E aquilo que Jacó intentava fazer com o seu poder de persuasão e a sua força, agora se encontra diante da presença de Deus, que com a sua misericórdia, com o seu amor colocado sobre os pecados de Jacó, o abençoa. E diz: olha, Jacó, você busca uma bênção enganando o seu pai. E você quer ser o protagonista de uma história que não é sua. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu vou te abençoar. Eu vou estar com você. E eu vou te proteger. Porque a minha história é maior e mais importante do que a sua história. Pergunto se Jacó entendeu isso de vez. Não. Mas ali naquele momento a história de Jacó se encontrava com a história de Deus. E a gente é assim, cabeça dura desse jeito. A gente já se converteu. A gente já entregou a nossa vida a Jesus. E a gente continua achando que a nossa história é mais importante do que aquilo que Deus está fazendo através do seu povo na terra que pertence a Ele. A gente continua achando que o nosso voto tem mais poder do que a palavra de Deus que criou o universo. A gente continua achando que um governante qualquer, seja ele quem for, pode fazer o bem para o Brasil, que só Deus pode. A gente é assim dentro de casa. A gente é assim aqui na igreja. E a gente impede, entenda bem, porque nada impede o agir de Deus. Mas a gente se boicota e não participa daquilo que Deus está fazendo, sabe por quê? Porque mesmo quando Ele aparece para nos abençoar e dizer: olha só, eu estou com você e eu vou te proteger, a sua vida vai ser assim porque eu prometi a Abraão, eu prometi a seu pai Isaac, e agora estou prometendo a você. A gente diz: tá bom, mas deixa eu fazer do meu jeito. Eu tenho uma coisa mais importante aqui para você. O senhor não quer cuidar daquilo ali para mim? Não, porque o resto deixa que eu cuido. É assim que a gente faz, a gente é cabeça dura. E mesmo quando a gente se encontra com Deus em Betel, e Deus nos abençoa, a gente não entende que a história dele é mais importante que a nossa. Então, muitas vezes a igreja está cheia de gente que já passou por Betel, já foi abençoada por Deus, já recebeu a promessa da aliança, mas ainda acha que a sua história é mais importante do que a história da redenção. Ainda acha que a sua vida é mais importante do que a vida de Jesus. E ainda busca um protagonismo que não nos pertence, mas pertence a Cristo. E aí Jacó vai para Labão. E fica lá, enganado pelo seu sogro, primeiro no seu casamento. Né? Vocês sabem dessa história. Que Jacó era analfabeto, ele amava Raquel e não lia. A Marina ama essa piada.
Ela está aqui com a cabeça baixa para dizer que ela ama muito essa piada. E por amar Raquel e não Lia, e não ler o contrato, gostou? Está muito ruim, tem que parar com isso. E por amar Raquel, Jacó é enganado pelo seu sogro, e ele tem que trabalhar 14 anos para se casar com a sua esposa amada. Então Jacó tem todos os seus filhos, e tudo acontece com Jacó, até que em determinado momento Jacó resolve que vai voltar para Israel, vai voltar para a casa dos seus pais, vai encontrar-se com seu irmão. Então ele arruma todas as coisas. Ele chegou sem nada na terra de Labão, mas ele está saindo cheio de posses, cheio de filhos, com 2 esposas, e ele então separa parte de tudo aquilo que ele tem para entregar a Esaú, porque ainda como dono de sua história, ele acha que se ele for atrás, e que se os presentes que ele provê forem à frente, Esaú é capaz de perdoá-lo. Olha comigo o texto, versículo de número 20, a gente não leu ele. Ele orienta os servos dizendo, eis que o teu servo Jacó, dizendo a eles que digam assim a Esaú, eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque ele dizia assim com ele mesmo, eu o aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei. Então, porventura, ele me aceitará a presença. O que Jacó está fazendo aqui? Ele está dizendo, olha, o meu presente vai ser capaz de aplacar a ira do irmão que eu magoei. Não o meu perdão, perceba. E é aqui que eu estou querendo chegar. Não o meu pedido de perdão. Não o meu coração quebrantado, não a minha disposição em fazer a vontade de Deus, mas o meu dízimo, a minha presença, o meu testemunho, a minha história vai ser capaz de mover essa igreja, com a minha experiência, para que essa igreja rompa, sei lá onde, né? É mais ou menos assim que a gente muitas vezes vive. Quando a nossa história é mais importante que a história de Deus. Ou então, por outro lado, não, pastor, eu sei que eu carrego esse pecado, eu estou tão preso a ele, está tão difícil largá-lo, mas olha só, a minha presença assídua aqui na igreja vai compensar esse pecado que eu cometo. Deixa eu dizer um negócio para você, não é disso que nós estamos falando. Deus não quer que você abandone os seus pecados para que você seja mais útil, não é isso não. Deus faz de um vaso de barro um instrumento. Não é disso que nós estamos falando. Deus quer que você abandone os seus pecados para que você seja mais abençoado, para que você seja livre de cada um deles, para que você não se veja preso a essas cadeias que te impedem de se aproximar do caráter de Cristo, Jesus. E Deus quer que você experimente a glória de Deus, não como um conto de fadas, mas como algo que é quase palpável. Porque Deus está a cada dia te libertando dos seus pecados e te livrando da sua história para que você se encaixe dentro da história que Ele está escrevendo. Mas sabe o que a gente faz? Não, olha só, deixa que eu mando os meus presentes na frente de Deus, vou mandar meu dízimo na frente, depois aí eu chamo o pastor para conversar comigo e ele vai entender. Sabe? Não vou entender, quer dizer, eu vou entender. Mas eu não vou fazer o que você quer que eu faça. Que o meu papel aqui não é passar a mão na sua cabeça ou dizer, sua história é difícil, sofrida, né? História é complicada, eu até te entendo no seu pecado, é normal, as pessoas fazem isso mesmo. Eu não vou fazer isso, gente, eu não vou assinar embaixo de uma cartilha maluca que leva a gente à insanidade e ao inferno, não vou. E você também não deve fazer isso. Porque como alguém que Deus chamou para levar o povo dele debaixo de um caminho de santificação e de santidade, de salvação, eu sou convidado a te confrontar e te pedir para abrir mão da sua história e da sua vontade, para não dizer arrogância, em achar que você pode escrever a sua história, que os seus presentes podem comprar o perdão de Esaú, se você me entende melhor assim. Para que Deus continue a fazer em você o que Ele já começou a fazer em Betel. Entende? Mas é assim que Jacó se aproxima e diz, olha, eu vou mandar um presente.
Quem sabe ele me escuta melhor. Eu estou escrevendo minha história. Estou enganando o cara, eu não quero pedir perdão. Então, o que eu faço? Eu dou presentinho. Eu não quero reconhecer que eu errei, então o que eu faço? Está aqui umas vaquinhas, está aqui uns boizinhos. É isso aí, tá tudo certo. Então, agora nós vamos caminhar. Vamos fingir que nada aconteceu. Mas não é assim que as coisas acontecem. Aí eu termino chegando no texto que a gente leu, porque quando a gente está no texto que a gente leu, é incrível como as coisas acontecem, elas continuam acontecendo na permissão de Deus, como Jacó planejou. Está todo mundo na frente de Jacó. Eles agora estão no Val de Jaboque. Eles estão ali diante de um lugar... E logo começa a escurecer, e escurecendo agora, é engraçado como as coisas continuam acontecendo, porque Jacó faz com que todos os seus filhos, as suas servas, as suas esposas, passem o val, mas ele mesmo, naquele momento, fica ali. E ele fica sozinho, porque é assim que ele quer ficar. Qual que é o medo de Jacó? Encontrar-se com Esaú, desde o começo, e é por isso que ele é o último da comitiva. Só que em temendo encontrar-se com Esaú, por causa da sua história, com quem que ele se encontra? Com Deus. E encontrando-se com Deus, eles travam uma luta. É incrível isso, é muito bonito isso, é importante a gente entender isso. Porque quando ele está lutando com Deus, com o homem que Deus enviou, Jacó ele tem tanta vontade, ele é tão forte. Não que Deus seja fraco, mas naquele momento, a vontade de Jacó é tão grande, que o texto diz que Jacó é impossível de ser vencido. Ele quer escrever a história dele. Ele quer que o nome dele vá para os anais da história. Ele quer aparecer como o fundador da grande nação de Israel, Jacó o Grande. Na verdade, não da nação de Israel, da nação de Jacó, né? Brincadeira da parte. Jacó o Grande, o predecessor de Moisés, aquele que está ali e faz acontecer. Ele tem vontade. Tem sangue nos olhos, ele quer que as coisas aconteçam e deem certo. Ninguém vai impedi-lo de fazer o que ele se propôs a fazer, voltar para casa, encontrar-se com Esaú. Mas é nesse momento em que a força de Jacó exala, que Deus o toca na coxa. E ele manqueja. É interessante a gente parar para pensar nisso. C.S. Lewis vai dizer que Deus ele fala, às vezes sussurra, enquanto nós passamos por momentos tranquilos. Mas que na dor Deus grita aos homens. E aí ele vai usar aquela frase, ou ele vai cunhar aquela frase que é famosa e tem seu valor, quando ele diz que a dor é o megafone de Deus. Gritando a nós e dizendo, não é a sua história que eu estou escrevendo. Mas se você quiser, eu posso te usar para continuar a escrever a minha história e a história do meu povo. Entende? Quando Deus toca a articulação da coxa de Jacó, causando-lhe dor e fazendo manquejar, ele está dizendo, Jacó, coloque-se no seu lugar. Jacó, entenda que você não vai andar com suas próprias pernas. Jacó, entenda que nem toda a força de vontade, nem todo o vigor que você demonstra ter lutando contra mim, são capazes de deter aquilo que eu estou para fazer. Então você tem uma escolha. Ou a sua história é deixada de lado e você agora passa a viver a história que eu estou escrevendo, ou você continua manquejando por aí, mas você não vai chegar mais em lugar nenhum. E é assim que as dores fazem com a gente, meus irmãos. As nossas histórias, elas são nossas, até que muitas vezes nós nos deparamos com momentos que nos causam extrema dor. Nós começamos a manquejar e muitas vezes sofrer, porque nós estamos vendo a nossa capacidade de caminhar com as próprias pernas, a nossa capacidade de escrever a nossa história se esvair dos nossos braços. A gente está sentindo dor, e a dor física nem nos incomoda. O que nos incomoda é a nossa incapacidade de fazer alguma coisa para fazer a dor passar. O que nos incomoda é a nossa incapacidade de fazer alguma coisa para que aquela situação passe. Um senhor que eu respeito muito como um exemplo para mim hoje, ele uma vez contou a história de quando ele, recém-convertido, chegou no hospital com o filho passando mal, numa viagem de férias, e falou, olha só, eu sou rico. E eu tenho dinheiro para pagar o que vocês quiserem fazer com esse menino.
Então, entra com ele aí para dentro e faz o que tiver que ser feito. E ele conta essa história não para dizer, olha como eu sou bom, mas para dizer, olha, eu era um estúpido. Eu era um ignorante, eu era um Jacó. Porque naquele momento da minha vida eu não entendia que se Deus quisesse me levar o meu filho, todo o meu dinheiro não seria capaz de curá-lo. Eu estava tentando escrever a minha história como um protagonista, mas Deus queria que eu fosse um coadjuvante daquilo que Ele estava escrevendo. Eu não entendia isso, eu era um estúpido, eu era um ignorante. E às vezes a gente precisa manquejar. Às vezes a gente precisa ser tocado em algum ponto, para que doa e para que, em doendo, a gente entenda que a gente não anda com as próprias pernas. Que a gente não escreve história nenhuma. Que ou a gente se rende a Jesus e Deus escreve a história dele através do seu povo, do qual nós fazemos parte, ou nada é feito. Ou a gente bate cabeça. E o texto continua, e olha como esse texto é bonito, porque quando agora, depois de brigarem, literalmente, com as mãos, eles começam a conversar quase que ao amanhecer. A primeira pergunta do homem para Jacó qual é? Qual é o seu? Lembra da pergunta que Isaac fez para ele lá atrás? E o enganador disse, Esaú? É um teste. Qual é seu nome? Me diz quem você é de verdade, qual é a sua história? Quais são as suas marcas? O que é que te define? E Jacó responde, sou eu, o enganador. Olha como isso é importante. Porque a nossa história, aqui fica uma lição, eu não estou pontuando, eu estou narrando e trazendo lições, você está percebendo hoje, mas aqui fica uma lição importante, que é a seguinte: quando eu digo que Deus tem uma história maior do que a nossa, eu não estou dizendo a nossa história é desprezível. Mas eu estou dizendo a nossa história precisa ser colocada diante da história de Deus. Tudo que a gente já fez precisa ser colocado diante do que Deus quer fazer. Todos os nossos planos precisam ser colocados diante dos planos de Deus. E se não sobrar nada da nossa história, dos nossos planos, do que a gente fez, está tudo certo. Porque a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é muito maior do que aquilo que a gente quer e faz. Então, quando o anjo pergunta para Jacó qual é o seu nome, ele está dizendo, olha, me conta a sua história. Eu quero ouvi-la. Me conta a sua história, porque ela é importante para mim. Me conta a sua história, me diz quem você é de verdade, quais são suas dores, o que marca o seu passado, o que tanto te incomoda, quem falta você perdoar. Me diz aqui qual que é o seu pecado de estimação, qual é o ídolo do seu coração, qual é o seu nome, me conta a sua história. E a conversa continua. E o anjo disse para Jacó, mas o negócio é o seguinte, você vai deixar a sua história de lado, porque a partir de agora você não vai ser mais marcado pela enganação, a sua história é secundária, a partir de agora você vai se chamar Israel, porque você é aquele que lutou com Deus e com os homens e sobreviveu. Ele podia simplesmente se chamar qualquer outra coisa que significasse aquele que se encontrou com Deus e viveu. Mas ele é aquele que se chama aquele que o quê? Lutou com Deus. Sabe por quê? Porque deixar a nossa história para viver a história de Deus é uma luta. Não é fácil. Abandonar o nosso pecado para viver a vontade de Deus é uma luta. Deixar os nossos ídolos para adorar somente a Deus é uma luta, meu irmão. É uma luta. É uma batalha espiritual, de fato. É uma batalha. É uma batalha que, ironicamente, nós não travamos contra Satanás, nós travamos contra nós mesmos. Contra a nossa vontade de aparecer, contra a nossa vontade de fazer acontecer, contra a nossa vontade de sustentar a nossa casa, de sustentar a nossa vida, de sustentar a nossa moral. Lutar com Deus é lutar também contra a minha vontade, que se opõe à vontade de Deus. Não é fácil.
E essa mudança de nome, para mim, ela traz uma segunda perspectiva muito importante, porque naquele momento, em Peniel, o lugar em que Jacó viu a Deus, ele não apenas passa a se chamar Israel como aquele que lutou com Deus e sobreviveu, mas ele também passa a se chamar Israel como aquele que deixa de escrever a sua história e passa a ser parte de um povo do qual Deus está escrevendo a história. Isso é muito importante como uma lição para nós. Sabe por quê? Sabe por quê que Deus aqui nos chama não para ser cristãos, mas para, em sendo cristãos, sermos igreja? Porque na igreja, ainda que cada um de nós tenhamos uma história, a história que está sendo escrita não é a nossa. Ainda que cada um de nós tenhamos as nossas dores, a história e as dores que estão sendo trazidas para este lugar não são as nossas. É a história do que Jesus está fazendo e, segundo Atos, continua a fazer e ensinar através da vida da igreja que recebe o Espírito Santo e agora vive o reino de Deus no mundo lá fora. Está me entendendo? O que eu quero dizer é que o que Deus está fazendo conosco aqui precisa ser entendido como algo maior do que o que Deus está fazendo com você na sua casa. E Ele vai fazer com você. Ele quer te mudar, Ele quer te transformar, Ele quer te ajudar a perdoar o seu irmão aqui dentro. Mas para que você seja um super crente, vista uma super roupa e venha aqui para frente contar o seu super testemunho, não. Para quê? Para que a sua super igreja, a única e verdadeira igreja do Senhor Jesus, avance, cresça, resplandeça em meio às trevas. O que Deus está fazendo em nós, Ele está fazendo em nós para escrever a história da sua igreja. Porque no último dia, nós seremos chamados pelo nome, pelo Senhor Jesus, porque Ele é gracioso, mas nós não precisaríamos ser. Porque Deus vai chamar o seu povo e arrebanhar o seu povo, dos quais nós somos apenas ovelhas. A história que está sendo escrita não é a história do pastor João, que vai brilhar não sei na onde. A história que está sendo escrita é a história da igreja, da pipa aqui, mas da piba ali embaixo. Da pipa aqui, mas da ieca no centro. É uma história só. E é uma história onde as nossas histórias se encontram com o grande escritor, o nosso Senhor Jesus. E agora as nossas histórias são deixadas de lado para que Deus nos use como instrumento, como vaso de barro, para fazer de nós o que Ele quiser. E aí, se é Ele quem está escrevendo, não dá para a gente dizer, olha, muda o roteiro. Não, ó, Senhor, eu sei que o Senhor quer fazer de nós uma igreja abençoadora, mas esse tipo de gente eu não quero abençoar. Senhor, eu sei que o Senhor está escrevendo uma história bonita na pipa, mas dá para escrever história com outros personagens? Dá para o Senhor mudar aqui essa parte onde eu me encontro com um fulano que eu preciso perdoar? Não tem essa chance. Porque a partir do momento em que nós, em Peniel, nos encontramos com Deus e temos a nossa história abandonada para sermos Israel, o povo de Deus, aqueles que lutam com Deus e sobrevivem, nós passamos a viver o que Deus quer e não o que nós queremos. Nós passamos a buscar a vontade de Deus e não a nossa. A gente tem prazer em confessar os nossos pecados e ser curado, porque a gente já foi perdoado na cruz, porque Deus está nos transformando nesse processo, está usando a nossa vida como um exemplo para os outros. A gente não tem vergonha de dizer, olha, eu sou o pastor da igreja, mas eu preciso que vocês orem por mim, porque eu preciso ter fé. Porque eu quero ser um exemplo desses que são coadjuvantes, não protagonistas, que não aparecem. Aquela multidão sem rosto no último dia, mas coberta pelo sangue do Cordeiro. E que participou daquilo que Deus estava fazendo na cidade de Atibaia. E entre as nações. Porque abandonou a sua história para viver a história de Deus. Então deixa eu terminar dizendo o seguinte, você pode estar aqui. Já ter passado por Betel, o lugar onde Deus te abençoou, te salvou. Mas você ainda está vivendo esse lugar que é o de achar que a sua história é mais importante do que o que Deus está fazendo. De que o seu dinheiro que você entrega no dízimo, ele é mais valioso do que as mãos de Deus que tem todo o ouro e toda a prata dentro delas. De que a sua presença aqui ela é tão essencial porque você faz tanto parte da história dessa igreja.
que se você falhar aqui, a igreja tropeça. E eu quero te convidar a abandonar essa perspectiva. E deixar que a sua história, com os seus traumas, os seus medos, todas as suas experiências que são importantes, nesse momento sejam deixadas de lado para que a glória de Deus seja vista em nós. Para que a história de Deus seja escrita em nós e através de nós. Para que a gente deixe de ser Jacó e passe a ser Israel. Aqueles que lutam com Deus e sobrevivem. Aqueles que são agora não mais indivíduos isolados, mas povo de Deus. Em direção aos planos de Deus. Obedecendo à voz de Deus. Como instrumentos do próprio Deus. Amém? Olha para dentro. Abandona a sua história. Abraça a história do Evangelho. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos que a história de Cristo seja a nossa história. E nós queremos que o que o Senhor está fazendo na nossa igreja seja aquilo que nós experimentamos como um corpo unido. E que as nossas histórias particulares sejam instrumentos do Senhor para fazer a sua vontade. Que a gente não procure o Senhor em um momento pedindo ou suplicando para que o Senhor faça aquilo que a gente quer na nossa história, mas que a gente simplesmente se entregue, se renda, se dobre aos seus pés, dizendo: Senhor, eis-me aqui, faça em mim conforme a sua vontade. Essa é a nossa oração. Senhor, concilia-nos com a tua soberania, Deus. Quantos de nós muitas vezes não estamos descrentes? Nós frequentamos a igreja, mas há muito tempo não oramos, Pai, porque nós não conseguimos entender o que aconteceu nas nossas vidas, nós não conseguimos confiar no Senhor. A nossa história está falando mais alto que a sua soberana história, Pai. Concilia o nosso coração com a tua soberania, Deus. Mostra para a gente quem manda de fato, mostra para a gente a sua vontade boa, perfeita, agradável, de uma tal maneira que a gente volte a orar em nome de Jesus. Senhor, quantos de nós não estão aqui, Deus, escondendo pecados, porque os amam mais do que amam a Ti, Pai, porque valorizam a sua história mais do que valorizam o que o Senhor está fazendo em nós. Pai, em nome de Jesus, nos convença da necessidade de confessarmos os nossos pecados, de abandonarmos os nossos pecados, de deixarmos a nossa história de lado, para que a sua história seja escrita nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Quantos de nós estão sendo omissos aqui dentro dessa igreja, Pai? Porque só querem fazer a sua vontade prevalecer e não a vontade do Pai que está nos céus. Pai, convença-nos de que a nossa história precisa ser abandonada para que o Teu Evangelho prevaleça e floresça no nosso meio, Senhor. Faça com que isso aconteça, Pai, em nome de Jesus, e que a gente participe disso. Que esse lugar seja Peniel nessa noite, que a gente se encontre com o Senhor para ter a nossa história abandonada aos Teus pés e passar a viver a sua história para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações eternas do Espírito Santo estejam sobre vocês. Sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém. E amém. Amém. Muito bem. Nós estamos muito felizes de ter todos vocês aqui, em especial a Isabela e a Emanuele, que são filhas do Orley. Deus abençoe muito vocês. Vocês se sintam muito à vontade no nosso meio. Obrigado, Orley, pela visita. Prazer ter você aqui com a gente. Eu acredito que a gente não tem mais nenhum visitante além delas, pela primeira vez. Então eu quero dar alguns avisos e despedi-los.
O primeiro deles é que no dia 12 de outubro nós temos aqui na igreja um evento, uma programação pelo Dia das Crianças. Nós queremos que esse evento seja, além de tudo, que já vai ser evangelístico. Então, nós queremos convidar crianças que não fazem parte da igreja, mas que estão em contato conosco constantemente para virem e participarem com a gente. Então, 2 de outubro é uma quarta-feira, é feriado. Provavelmente as crianças vão estar aquela semana de recesso. Então, das 9 às 2 da tarde, a gente vai estar aqui com as crianças, uma programação especial. A Juliana e a Poliana imprimiram esses convites. A Juliana está lá na porta. Você vai poder pegar convites para levar para casa e entregar para aqueles que você deseja entregar. Aproveitando o ensejo, eu sei que está cedo para isso, mas eu quero te convidar a um exercício. O conselho, como no ano passado, decidiu comprar 1000 cadadias para que a gente distribua os cadadias entre os nossos amigos, como um presente de Natal, mas também como uma possibilidade de evangelização. Então, o que eu quero convidar vocês a fazer? Pode ser que você não tenha um nome para quem entregar o cadadia esse ano. Pode ser que você já tenha um nome, 2, 3, não importa. Quero te convidar a orar por esses nomes. Quero te convidar a colocar esses nomes diante de Deus, dizendo, Senhor, prepara o campo no qual a semente vai ser lançada, e que seja terra fértil. Que a sua palavra caia naquele lugar e que ela produza frutos. Se você não tem ninguém para quem entregar, você fala, Senhor, coloca no meu coração o nome de pessoas para quem o Senhor deseja que eu entregue esses cadadias. O que a gente deseja que aconteça é que esse exercício ele seja intencional e íntimo. Não é para pegar cada dia e sair batendo de porta em porta entregando, não. Mas é para você ter uns cadadias para você entregar para aqueles que você ou já está evangelizando ou deseja evangelizar. Então, ore por eles, busque essas pessoas no seu dia a dia, coloque-as diante de Deus em oração e vamos esperar, logo os cadadias vão chegar e a gente vai poder distribuí-los, tá bom? Tirando esse aviso, os demais avisos são importantes, né? Quinta-feira, estudo bíblico às 7h, sexta-feira temos encontro de adolescentes às 7h30, sábado, jovens às 7h30, nós temos também escola dominical às 9h30, lembrando que os catecúmenos, ou os novos membros, já estão de volta, e à noite o culto das 7h, tá bom? Reunião de oração das mulheres, na sexta, às 3 da tarde, e reunião da UPH, neste domingo, às 8h30. Obrigado, Dioclésio. Deus abençoe vocês, eu espero os irmãos à porta para cumprimentá-los.